um tempo de vitória. Hoje eu quero falar, você que está com a gente há mais tempo, você que está entrando agora, nossa audiência rotativa, porque nós estamos aqui num curso de 1 ano, de 24 aulas gravadas, algumas ao vivo, outras não, onde nós estamos falando diretamente com você sobre a importância e como foi o método que Jesus usou e escolheu para escolher os 12 discípulos. Por que eles tiveram tanto sucesso? Por que a mensagem de Jesus, mesmo depois de 2025 anos, continua sendo pregada com tanto afinco, com tanto sucesso? Por que Jesus fez isso? Como ele fez? Qual foi o método que ele usou? Qual foi o mecanismo? E tudo isso nós vamos estar aqui compartilhando com vocês, ministrando todo esse tempo. Já falamos sobre algumas parábolas, já falamos sobre o método, sobre a forma como Deus trabalha, e hoje nós vamos falar de uma parábola chamada Parábola dos Talentos. Essa parábola, para mim, é muito importante porque tem sido alvo, né? Tem sido alvo do meu sentimento, das minhas emoções e das minhas orações dos últimos dias. E é sobre isso que eu quero falar, como diz uma amiga minha, a Luciana Ruiz, e também a nossa irmã Selma Soares, a pastora que está aqui. Nós falamos sempre sobre isso. Hoje está aqui conosco Dani Bueno, saudade, Dani, também. Estava sumida lá de Orlândia, muito evento na igreja do Marco Feliciano, e ela nos abandonou, mas Deus tocou no coração dela, ela voltou de novo hoje. Estou brincando, Dani, e está aqui com a gente. Quero que vocês peguem suas Bíblias, nós não vamos ter PowerPoint hoje, não deu tempo de preparar, então vai ser como foi aquela aula que nós fizemos, depois você vai ter lá o release, tudo direitinho da aula. Mateus, capítulo 25, quem puder, abra com a gente aí para a gente acompanhar. Se você está na rua, no trânsito, em algum lugar, então eu vou facilitar para você e vou compartilhar o texto bíblico para você não ficar de fora dessa oportunidade, desse material. A Bíblia diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5 talentos. Mas também o que tinha 2 talentos, mas também, aqui cortou, né, pulou, também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2 talentos. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 talentos. E disse: Senhor, me confiou 5, veja que eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos, e disse: o Senhor me confiou 2, e eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não planto e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e quem em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse texto, ele fala a respeito de algo que tem uma profundidade muito grande. E tem muitas coisas aqui que eu posso falar hoje. Mas eu vou trazer um foco ou um enfoque na questão da responsabilidade de multiplicarmos os talentos.
Primeiro, eu quero diagnosticar ou separar talentos de chamado. O chamado é aquilo que você recebe inerente, nós já falamos sobre isso em outra aula, da sua habilitação, da sua, talvez, vocação natural. Mas talento é algo que você precisa receber divinamente para potencializar o seu chamado, para fazer com que o seu chamado tenha condições de ser realizável. Tem outros pensamentos sobre o assunto, mas eu quero ir por essa linha. Vejam vocês aqui que nós temos nessa situação uma questão muito importante. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Nós temos uma situação muito importante. Esse senhor que aparece nessa parábola, ele é caracterizado como alguém que tem muitos talentos para entregar. Ou seja, muitos recursos, muitas bênçãos, muito dinheiro, muita coisa para ser entregue. Mas para que ele entregue esses talentos, para que ele distribua, ele precisa encontrar, primeiro, servos. Então, existe nesse texto características importantes que diagnostica e deixa claro o papel de cada um. Era uma terra, era um senhor e haviam servos. Não importa qual seja a localidade que você está, nem a posição que você está, quem produz sempre é a terra. Adão estava no Éden. Deus o pune por causa do pecado. Quando Deus pune Adão, Deus tira ele da terra que manava leite e mel e coloca Adão em outra terra, onde o suor do seu rosto seria uma espécie de punição. Mas para produzir, ele precisava da terra. Então, enquanto estivermos na terra, e quando formos terra, que você entenda essa linguagem espiritual, nós temos capacidade de produzir. Então, a característica é o Senhor que tinha riquezas e talentos, o Senhor que tinha terras e o Senhor que tinha servos. Essa é a característica do reino de Deus. O Deus que tem dons para nos entregar, que são gratuitos. O Deus que entregou a terra para que nós possamos viver e nos alimentar. E o Deus que procura servos, pessoas que estão dispostas a servir, a obedecer. Dentro dessa característica, dentro dessa importância, acontece algo extremamente relevante. Ele chama os seus servos não para um acerto de contas, mas para presenteá-los antecipadamente. Primeira característica da parábola dos talentos é que Deus, representando o Senhor dessa terra, ele sempre nos presenteia com aquilo que precisamos e aquilo que é a nossa necessidade para multiplicarmos antecipadamente. Deus nunca te exigirá e nunca te cobrará aquilo que ele antes não te forneceu condições para realizar. Por exemplo, se você tem um chamado para comunicação, para vendas, ele vai te entregar os recursos necessários para você ser um vendedor. Deus sempre vai criar os mecanismos necessários para que os seus servos tenham talentos para exercer a multiplicação. A multiplicação sempre será subsidiada por aquele que tem condição de te dar os talentos. Tem um pessoal que diz sempre aquela frase: Deus não capacita, não chama os capacitados, mas capacita todos quantos chama. O que essa frase quer dizer? Que Deus nos dá condições e nos dá situações que revelam o nosso chamado e, ao mesmo tempo, nos dão possibilidades. Por exemplo, Deus deu para uma pessoa capacidade para vender, para ensinar. O que Deus vai fazer? Deus vai entregar no meio de relacionamentos, no meio de amizades, e, através disso, pessoas que possam ajudar ela a ter coisas para vender.
Senão, como uma pessoa tem um dom de vendas e vai ver no meio do mato com os animais? Não vai vender nada? O chamado para a comunicação não é com um ser inanimado, é com um ser irracional, é com um ser semelhante. A mesma coisa o mestre. Quando você vê uma pessoa que tem essa vocação de ser mais calada, de ensinar, o que acontece? Ele ganha livro de presente, ele ganha oportunidade de estudar, ganha oportunidade de ir para a universidade. Uma pessoa que gosta de carro, logo aparece alguém que quer. Alguns chamam isso, como o Pablo Marçal e outros coaches, a energia. Você tem uma energia e ela atrai. A Bíblia está deixando claro que não é energia. Isso é Deus quem faz. Deus te dá um chamado que é natural, e em cima desse chamado, Deus te dá talentos para desenvolvê-lo. E o que acontece nesse texto? Se a gente analisar ele com calma, com muito carinho, ele é um texto extremamente mentoriável para nós. Primeiro, o Senhor é quem decide dar os talentos e a quantidade. Não somos nós. Nós não recebemos dons que queremos. Eu quero falar em línguas, profetizar e revelar, que não é dom. Estou dando um exemplo, né? Eu quero curar. Não, quem dá o dom é Deus. Paulo disse que o mesmo Espírito opera em nós todas as coisas. Porém, esse dom, ele não nos dá para que seja nossa propriedade. Ele nos dá para que nós multipliquemos. Tenha claro na sua cabeça. Haverá um tribunal de Cristo e haverá galardões. Se há galardões, há uma balanceada, há como é que eu vou dizer, uma recompensa daqueles que trabalharam. E em cima de que será essa recompensa? Em cima do trabalho que é sua parte, não a parte de Deus. Por que nós temos, falando de igreja, por exemplo, várias igrejas diferentes e algumas crescem muito e outras não? Principalmente por quê? Porque a pessoa que recebeu aquela unção de presidir ou o talento para presidir, ela multiplica isso, multiplicando igrejas. Assim como tem pessoas em outras áreas que fazem isso. Então, Deus não vai descer do céu e dizer para o pastor, olha, eu quero que um fique na porta, eu quero que um limpe o banheiro, eu quero que um outro faça isso, eu quero que você pegue a vassoura e varra de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque a capacidade para limpar, a capacidade para organizar, Deus já deu para aquele homem que tem a capacidade de presidir. Nós temos aqui, por exemplo, ministro de louvor, o Alisson. Deus não vai dizer para o Alisson, eu quero que quando você cante, levante a mão direita, levante a mão esquerda, que você ajoelhe, que você use boné, que você não use boné. Deus não vai falar isso. Isto é a parte humana. É a capacitação pessoal de cada um. Mas o dom para louvar, de forma a impactar pessoas, é Deus quem dá. O que a pessoa faz com esse dom é que vai diagnosticar se ele é um servo que entendeu o propósito de Deus na vida dele ou se ele é um servo infiel. Então, é muito importante entender que essa parábola, ela não está falando somente do perfil do que está escrito ali de forma literal, mas do perfil tipológico, do perfil empresarial, do perfil ministerial, do perfil do dia a dia. É uma aula de mentoria. Deus te deu a vida, te deu a terra e te dá dons para você multiplicar. O que fica claro também? Que a multiplicação desses dons não depende de Deus. Depende de cada um de nós. O que nós estamos fazendo com aquilo que temos recebido da parte do Eterno. Por exemplo, você pega Davi, que foi aquele menino que Deus chamou, e disse, você vai ser rei. Qual foi o talento de Deus deu para ele? Ser rei. Esse foi o talento, foi entregar a ele essa missão. Mas Deus ensinou para ele a lançar pedra na funda? Deus ensinou para Davi a lutar com a espada? Deus ensinou a Davi a... Não. Deus deu para ele a capacidade de governar. Aprender a governar e como exercer essa governança, aí foi um processo do próprio Davi. Foi um processo
de trabalho com seu pai, de gastar tempo pegando a fundo e treinando quando eu pastoreava as ovelhas, foi andando com os ladrões, salteadores e aqueles homens para poder inserir o contexto. Este é a multiplicação de talentos. Então, nós não temos como termos desculpas para não multiplicarmos, porque os talentos que nós recebemos são suficientes para ganharmos outros talentos. Na parábola de João 15, sobre a videira verdadeira, ele diz que nós somos enxertados na videira, somos galhos enxertados na videira. O que significa isso? Nós temos uma árvore, temos um galho que sai da videira e esse galho começa a produzir frutos. Se esse galho vai ter uma rama só para uma fruta, depende de quanto ele suga, do quanto ele se alimenta do tronco. Mas se esse galho, por preguiça, por mal conexão, por desculpa, não produz, o que o homem vem? Corta e lança fora no fogo. Então, é muito importante a gente entender que esta parábola dos talentos, ela é extremamente e profundamente uma referência para nós sobre como nós devemos nos comportar diante dos talentos que recebemos. E ninguém, seja o mais simples, o mais inculto, ou menos intelectual, ou mais nobre, ou mais intelectual, ele com certeza recebeu nem que seja um talento. Agora, veja o que diz o primeiro homem. Ele pega 5 talentos, ele não sabe o que fazer com aquilo, pessoalmente, mas ele vai e deposita, entrega para quem fatura juros. Veja o que diz o versículo. Ele aplicou o dinheiro. Aplicar aqui no original significa entregou para os banqueiros. E o dinheiro multiplicou o dobro. O outro que tinha 2 talentos também multiplicou. Veja que o que tinha 1 talento não fez nada, ele escondeu o talento. Existem várias formas de a gente se esconder com o que Deus entregou para a gente. Ah, eu não vou pregar porque fulano prega melhor que eu. Ah, eu não vou arrumar a igreja porque isso é responsabilidade de cicrano. Ah, eu não vou cuidar bem. Mães que recebem filhos e não fazem desses filhos multiplicadores. Abraão recebeu 2 filhos, um postiço, né, que foi o Ismael, depois Isaac, fora de Quedura no final. E ele dedicou a vida a cuidar de Isaac. Isaac multiplicou Jacó, e Jacó multiplicou os 12. O que significa isso? Ele teve capacidade de, com o talento de ser pai, com um talento de ter um filho, ensinar princípios, ensinar valores, e daquele filho deixar um legado que gerou multiplicação. Então, nós não podemos dar desculpas para Deus para nos esconder, porque Ele nos entregou a terra que produz, nos entregou os talentos em cima do chamado que temos, e disse, vai e faz o que tem que ser feito. E outra coisa interessante, o Senhor já havia ensinado aqueles homens alguma coisa, porque eles já eram servos. Ninguém é servo de alguém que não conhece. Ninguém é servo de alguém se não tem uma função para servir, se não tem uma característica para servir. Então, é muito importante você entender que quando ele entrega o talento a você, porque você já o conhece, porque você já é servo, porque você já está nessa característica. Às vezes você fica dando desculpa, não, por causa disso. Não. Pare de desculpa agora. Seja um talento, seja 5 talentos, seja 2 talentos, seja... Se talvez ele tivesse multiplicado só 25%, 50%, ele multiplicou. Mas quando você não multiplica e usa a desculpa do medo, aqui tem uma vasta possibilidade de você falar. Medo do dia que o Senhor vai voltar, você não sabia de que era. Medo de perder o controle sobre aquilo que você está cuidando e alguém vir roubar. Medo de você desenvolver aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Medo de você não aproveitar as condições que o seu Senhor entregou na sua mão para multiplicar. Isso tudo é uma característica e uma fala de mentoreio de Jesus para os discípulos.
Tudo bem, está falando da volta dele, está falando lá na frente, por isso que o texto diz que ele demorou muito tempo para voltar. Mas se a gente analisar hoje, nesse momento, qual talento você tem? Ah, mas a Tati me machucou, a Selma me feriu, a Vivi me abandonou, a Tainá e a Daiane estão comendo bolo em vez de estar na aula. Esse povo não gosta de mim. Aí, por causa disso, eu vou deixar de ministrar? Vou deixar de fazer a aula? Vou deixar de multiplicar meus talentos? Porque quando eu estou falando o que eu estou falando aqui, entregando para vocês, estou multiplicando na vida de vocês aquilo que ele me entregou. Um dia, no tribunal de Cristo, eu vou receber o galardão pelo que eu estou fazendo. Porque Paulo disse que se eu espero a recompensa só nessa vida, eu sou o mais miserável dos homens, lá em 2 Coríntios, se não me engano. Então, é importante que você tenha claro e que você compreenda que os talentos já estão disponíveis naquilo que você tem dentro de você. Eu me lembro, uma certa feita, lá na Zona Sul de São Paulo, nós pastoreávamos uma igreja num lugar chamado Planalto Paulista, atrás da igreja de São Judas, uma comunidade. E uma senhora muito pobre morava ali, perdeu a filha e tal, os filhos, vivia só ela e uma neta. E a gente sempre mandava ajuda da igreja, cuidava dessa senhora. E ela sempre orando com essa menina, a menina ia para a igreja, bonitinha e tal. Uma certa feita, elas sumiram da igreja, não apareceram mais. Aí nós recebemos a notícia de que essa menina teve um sonho. Ela sonhou que estava escrevendo, desenhando, desmilinguido, desenhando aquele bichinho, aquela formiguinha falava de Jesus. E a avó também teve um sonho que a neta ia receber uma revelação que ia trazer sustento para ela e para a filha. Foi a notícia que nós recebemos, eu não encontrei ela pessoalmente. Mas eu sei que logo depois que nós soubemos disso, essa menina ficou milionária, porque na época uma grande editora de São Paulo convidou elas, para você ter uma ideia, o primeiro contrato foi uma casa de presente, para criar o desmilinguido. Quem lembra disso aqui, né? Aquela formiguinha. 2 pessoas simples receberam o talento de fazer um desenho do desmilinguido. Em cima desse desenho, e em cima desse projeto de Deus, desse talento, elas ficaram bem. Aí o que elas fizeram? Começaram a criar escolas de crianças, escolas para ajudar crianças carentes em várias comunidades e várias igrejas. O que eu estou dizendo? Ela multiplicou o talento para se sustentar e, ao mesmo tempo, começou a multiplicar para fazer a obra de Deus. Então, você tem que decidir o que você vai fazer com o talento que você tem recebido. É você que vai definir como fazer. Por exemplo, tem uma menina aqui que está dando coraçãozinho aqui, a Andressa, ela tem um dom para fazer brinquedo, para vender. Se ela ficar sentada em casa, pensando nos problemas, não vai prosperar. Ela tem que olhar para aquela situação e ela tem que diretamente focar em multiplicar aquilo que ela faz, em realizar. E aí, de uma xícara que pode servir alguém que toma um café, a um vaso que vai para alguém na academia, a uma palavra que é ministrada. Tudo isso vai trazendo fruto. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, por favor. Desculpa, gente. Tudo isso vai trazendo fruto. Vai deixando um legado. E em cima desse recurso, você pode multiplicar o talento que Deus te deu. Tem gente que tem talento empresarial, talento para administrar empresas. E numa empresa, atende muita gente, cuida de muita gente, abençoa muita gente, muitas famílias são sustentadas. O que eu estou dizendo? Que todos nós temos um chamado, uma vocação natural, mas em cima disso recebemos talentos. E a responsabilidade do que fazemos com esse talento e multiplicamos ou não é nossa. Não podemos viver dando desculpas. Não podemos viver dando excusas.
Não podemos viver dizendo, isso sim, isso não, não vou, não consigo, porque um dia ele nos chamará para prestar contas. Às vezes, preste atenção no que eu vou dizer agora, às vezes a prestação de conta não é só na volta de Jesus, não, é aqui mesmo. Quantas pessoas, às vezes, passam a vida inteira na miséria, sofrendo, passando dificuldade, com problemas. E aí o que acontece? Não sai do lugar. Não multiplica. Aqui no nosso prédio, nós temos 2 porteiros na torre individual. Os 2 são gente boa, mas tem um que, se você ligar, se você chega com a sacola, ele vai no carro pegar para te ajudar. Se você estiver no 0. Se você precisa de qualquer coisa, ele corre para te dar uma força. Ele está sempre disponível. Então, eu vejo sempre pessoas dando livro para ele, dando caixinha, dando roupa. Ele sempre está ganhando presente, porque todo mundo gosta dele. Por quê? Porque ele multiplicou. Ele podia ser só um bom porteiro, um bom controlador de acesso. Esse foi o talento que ele recebeu. Não a vocação de trabalhar, mas o talento de cuidar de um lugar da casa dos outros. Mas ele transformou esse lugar num lugar de relacionamento. Ele transformou a sua posição em um lugar de serviço. O que acontece? Ele recebe a recompensa desse trabalho. Então, muitos de nós, às vezes, não prosperamos e não alcançamos aquilo que desejamos, porque nós pegamos o talento e escondemos. Não, é meu, não vou fazer nada. Deus é muito justo, Deus me deu esse talento, até sei fazer, mas eu vou perder tempo com fulano, com cicrano, eu vou fazer... Não, eu vou guardar, vou esconder. Quando Deus vier, eu estou salvo, está tudo certo. Não é assim que funciona. A lei da semeadura é muito mais sobre o que fazemos aqui do que receberemos lá. Ela fala sobre terra, semente e fruto. Fruto você não recebe na eternidade, fruto você come. Fruto é alimento. Fruto é sustento. Terra, Deus te dá. A árvore é você. Agora, se a semente de você não produz fruto, você não tem como se alimentar. Então, é importante entendermos nessa mentoria de hoje que o principal fator para nos levarmos a multiplicar é a nossa própria responsabilidade com os talentos que Deus entregou para ele. Por exemplo, eu não sou cantor. Eu amo desafinar, mas não sou cantor. Mas eu sou pregador da palavra de Deus. Eu sou pregador igual, por exemplo, Hernando Dias Lopes? Eu sou um pregador igual Billy Graham? Não sou. Mas o que eu sei, eu faço da melhor maneira que eu posso. Então, de professor eu virei professor, de professor eu virei profeta, de profeta, às vezes, Deus me usa como evangelista, e foi multiplicando os talentos. Mas eu sempre digo para as pessoas, o meu galho é pregação da palavra. Você pode tirar tudo de mim, na hora que você falar prega, eu prego, até cair no chão. É igual músico, né? Você pode tirar tudo do músico, mas você fala, tem alguma coisa, ele canta alguma coisa. É sempre assim. Ele pode estar destruído, ele pega o violão e sai uma música. Por quê? Porque é o talento, a vocação dele, a raiz central. Com esse talento, ele faz o quê? Ele multiplica. Ele canta, aí ele ministra, aí ele ensina alguém a cantar, ensina alguém a tocar. Então, você multiplica. Claro que quando a gente usa exemplos que são, como é que eu vou dizer? Exemplos mais religiosos, por causa do nosso caso. Mas, por exemplo, eu conheci uma história de um empresário que era dono de uma grande transportadora, e na porta desse empresário tinha um mendigo, na outra rua. E esse mendigo sempre ficava lá na hora do almoço, alguém sempre levava da fábrica para ele. E era um mendigo limpo, era um mendigo tratado, era um mendigo cuidadoso, sempre chegava lá, ele estava lavadinho, mas ele morava na rua. Um dia o dono da empresa ficou incomodado, falou, peraí, eu vou falar com esse cara. Chamou ele para conversar. Ele era um ex-engenheiro que foi traído pela esposa e perdeu amor à vida. E aí estava lá jogado. Ele se cuidava, mantinha os princípios, tinha a vida, tinha a terra, nós somos a terra do qual voltaremos, mas não tinha força para ser o que ele era. O dono daquela empresa não tinha nada a ver com isso. Mas ele chamou o rapaz, o senhor, trouxe ele para dentro da empresa, falou, você não quer trabalhar aqui comigo? Ofereceu um quartinho para ele morar, porque já estava 2 anos ali na porta. Esse cara foi se restabelecendo. Quando foi um dia, ele chamou o patrão e falou, olha, eu preciso dividir a missão. Eu vou embora. Ele falou, por quê?
eu reencontrei os meus filhos, reencontrei a minha família. Inclusive, eu descobri que a minha esposa, que havia me traído, não traiu, na verdade, não ficou com aquela pessoa. Está até hoje orando, se converteu para me voltar. E aquele rapaz, na empresa, começou a assistir os cultos na semana que a empresa fazia. A empresa tem obrigação de fazer culto? Não tem. Mas o dono, como é evangélico, todo mundo vai ter um culto aqui uma vez por semana de manhã na segunda-feira. Ele começou a ser ministrado, aceitou Jesus. Sabe o que o dono fez? Foi na cidade onde estava a mulher, uma cidade polo, junto com aquele rapaz, montou uma empresa, uma filial da transportadora, e hoje é a segunda maior transportadora desse homem, que tem vários pontos no Brasil. E quem é o diretor lá? Esse ex-mendigo. Então, o cara saiu da sala dele, do conforto dele, para produzir salvação em alguém. Isso é multiplicar talentos. É multiplicar aquilo que ele tinha como estrutura. Sabe o que significa isso? Mordomia espiritual. Você não ter aquilo que você faz como propriedade, como algo que é seu, que é sua. Não, eu sou empresário, eu sou isso, eu sou aquilo, então eu tenho que ficar aqui na minha redoma. Não, não. Além de abençoar os funcionários, além de ter uma empresa abençoada, ele olhou para alguém lá da fora da janela e disse: eu posso fazer alguma coisa. E aquele homem hoje é diretor de uma base de transportadora, é pastor também, porque está muito abençoado, se converteu, cresceu no evangelho, começou a pastorear, voltou para a ex-esposa, tem os 4 filhos, vários netos, e é um homem abençoado. Por quê? Porque alguém multiplicou aquilo que ele tinha. Não teve como dizer, não, eu estou aqui na minha empresa, vou me acastelar e vou me esconder. E outra coisa, irmão, o talento Deus te dá. Como você vai executá-lo não depende de Deus. Depende de você. Depende da sua capacidade de estar disponível para fazer aquilo que Deus estabeleceu. Você não pode esperar que Deus desça do céu e te ensine a dar um passo. Ele vai te criar pessoas para te ensinar, ele vai gerar conexões, ele vai te dar ensinamentos, ele vai te dar cursos, você vai melhorar, mas quem vai executar aquilo que está dentro de você é você. Faz alguns meses que eu estou orando pela nossa igreja, porque em 2015 Deus falou comigo. Não foi o homem. Eu estava sentado numa praça na cidade de Harrison, em New Jersey, nos Estados Unidos, depois de um processo muito difícil, uma proposta enorme para pastorear um lugar lá. E Deus falou: você não vai ficar aqui, você vai voltar ao Brasil, porque eu vou te dar uma denominação. Minhas pernas tremeram, eu disse: eu não sou capaz. E na conversa, Deus me deu uma ordem, e eu obedeci. E eu estava orando já há um tempo: Senhor, e aquela ordem, Deus disse: você está fazendo o que eu falei? Não. Você pegou o seu talento e está fazendo do jeito que você quer, esperando que eu desça do céu e diga como tem que ser feito? Não. Os processos você tem que construir. Eu te dei conhecimento, eu te dei sabedoria, eu te dei inteligência, eu te dei o dom para discernir a palavra, agora você tem que executar. Você tem que multiplicar. Porque se você ficar escondendo o talento que Deus te deu, uma hora a conta vai chegar. E quando a conta chegar, você não terá condições de dizer: e agora? Por que não fiz? Por que fulano? Por que ciclano? Porque às vezes a pessoa só sabe fazer uma coisa na vida. Uma coisa. Mas ela faz aquilo com tanto amor, com tanta dedicação, que aquilo vai gerando possibilidades de abertura. Eu me lembro bem que eu trabalhei num escritório, prestei serviço no escritório, em 1990 para 91, na Rua Áurea, lá na Vila Santa Catarina, no sul de São Paulo. E aí, lá tinha uma senhora que era proprietária. Ela começou a ver o nosso comportamento. Um dia ela me chamou e disse: você dirige? Eu dirijo. Então, eu tenho essa diplomata aqui, tenho essa Brasília, que na época era um carro bom, e eu quero... A Brasília não, uma Panorama. Era Panorama ou era uma variante? É variante, meu Deus, é da Volks. Mas não é variante, Paraty. Então, eu preciso de alguém para me ajudar como fazer algumas coisas de carro. Mas eu não quero contratar um motorista. Quanto você está ganhando? Você ganha tanto. Eu te dou um adicional de tanto para você fazer algumas coisas de carro para mim. Aí ela disse: você tem carteira? Eu falei: tenho. Aí ela falou: então você vai fazer esse trabalho para mim. E eu comecei a fazer
o trabalho na área de motorista e também o trabalho que eu fazia. Tinha um rapaz que trabalhava lá há muito tempo com ela. Ele ficou muito bravo. Começou a discutir com ela, falar um monte de coisa para ela, como que ela tinha dado a oportunidade para mim e não tinha dado para ele. Aí ela virou para ele e fez uma pergunta. E a gente ouviu, porque a história era grande, mas foi uma discussão. Ela fez a pergunta do cara: você tirou carteira de motorista? Tem carteira de motorista? Ele: não, mas eu dirijo. Então, ele tem carteira de motorista. Aí ela perguntou para ele: você está disposto de sábado a fazer um serviço para mim, domingo de manhã? Não. Ele disse que estava. Então, a disponibilidade, usar o que eu tinha como talento para aquela empresa, me abriu outras possibilidades. Agora, se eu fico calado e não me disponho, se eu não falo, se eu não sou bom no que eu estava fazendo, e aparecer outras oportunidades, foi Deus que abriu a porta. Não, não foi Deus. Deus me colocou lá. Mas quem multiplicou as minhas condições fui eu. Sim ou não? Você concorda comigo? Então, você que vai multiplicar o talento que Deus põe na sua mão. Jesus tem uma outra parábola que diz assim, que se você fizer tudo o que ele mandou, você é um servo inútil. O que Jesus está dizendo? Ele ainda diz assim: se chegar uma pessoa da fazenda, o dono da fazenda chegar, o seu empregado chegar e perguntar para ele o que tem que fazer, é inútil. Por quê? Porque já sabe a sua obrigação. O que eu quero dizer para você? Jesus quer algo mais de você. A vida quer algo mais de você. Seus filhos querem algo mais de você. E você tem para dar. Por quê? Porque o talento já foi entregue para você. Agora, se você esconder, se você tiver medo, se você usar desculpa de que alguém é assim, alguém é assado, alguém é cruel, você vai se tornar um servo inútil, desnecessário. E aí eu te faço uma pergunta: como vai ser isso? Como você vai lidar com isso? Quando ele vier para você te chamar de inútil, e olha só o que diz o texto. Eu tenho medo desse texto em alguns aspectos, porque ele diz assim, ele diz bem assim no final aqui. Então ele diz: lança ele fora. No versículo 25, porque tive medo, saí, escondi o seu talento. Olha só que palavra: escondi, guardei, não deixei ninguém saber. Quantas vezes você lidar com os crentes 007? Quantas vezes você está com... Esses dias eu estava numa reunião, a Selma está aqui, e ela falou: não sei o que de livro. Eu falei assim: eu faço. Não sei o que eu faço. Eu não é minha prioridade, mas eu faço. Pode ser que eu não seja o melhor do mundo para fazer a capa de um livro, uma edição, mas é o que eu sei fazer. Os meus eu faço do meu jeito. Eu gosto de uma coisa retrô, eu gosto de capas com imagens antigas, é o meu estilo. Todos os meus livros são assim. Mas eu já fiz para muitas outras coisas diferentes. É o meu principal trabalho? Não. Eu descobri que o meu principal trabalho nessa terra é pregar a palavra de Deus. Meu principal trabalho nessa terra é abrir os olhos das pessoas através do ensino, através da instrução, para que elas alcancem o seu máximo potencial naquilo que é o talento que ela recebeu. Mas eu tenho outras atividades que eu sei fazer. A Bíblia diz que o homem chegou e disse: tira o talento dele, ou seja, arranca o que eu entreguei e pega esse sujeito e joga no lago de fogo, porque ele é inútil, onde há ranger de dentes. Aqui nós podemos usar, preste atenção comigo, você que está assistindo, aqui nós podemos usar o ranger de dente como um exemplo do inferno, claro, fica claro isso. Mas me diz uma coisa: quando você é uma pessoa que vê alguém fazendo o que você faz a vida inteira e prosperando, e você não sai do lugar, porque a pessoa fez algo mais, não dá uma sensação de tristeza, de fracasso, de frustração? Não dá uma sensação de dor, uma sensação de ranger de dentes? Isso acontece com a gente. É isso que acontece com a gente. Quando a gente não pega o talento que o Senhor deu e multiplica. Então, a responsabilidade da multiplicação, desculpe, não é de Deus. A responsabilidade da multiplicação é sua. É de você pegar o talento que você recebeu e multiplicar. E usar as técnicas e as estratégias para que isso multiplique e para que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. E tudo isso depende de quem, Maroberto? Depende de mim, depende de você. Se alguém chegar para mim e dizer assim:
Ai, Mário, eu preciso fazer o conserto, o motor desse carro. Vou dizer, meu amigo, eu não sei. Ah, mas eu preciso pegar esse carro e levar a Selma lá em Eunápolis. Bom, isso aí eu sei. Pode pegar a chave que eu levo. Eu levo e volto. Então, o meu talento vai servir para servir alguém e multiplicar aquilo que eu faço. Mas eu tenho que entender o que eu tenho. Essa é outra característica importante. Eles receberam talento e foram atrás de multiplicar. O texto não deixa muito claro como foi, só o primeiro que dá a ideia de que foi com o banqueiro, mas o texto não dá essa característica. Esse talento, por exemplo, tinha 34 quilos de prata. Vamos transportar isso para dinheiro hoje? Suponhamos que fosse 50 mil ou 100 mil cada um. Tem gente que pega esse dinheiro, esconde e fica com medo. Tem gente que fala, não, com isso eu consigo fazer tantos livros, multiplicar por tanto, eu consigo fazer isso e montar uma barca de pastel, eu consigo... Cada um vai fazer aquilo que está na sua capacidade. Tem gente que fica com medo de perder, tem ladrão, tem isso, tem aquilo, esconde. Lembra que Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o teu coração estiver no dinheiro, você vai viver como medroso, com medo de ser roubado. Mas mesmo que alguém não te roube, duas coisas vão acontecer. A traça vai comer o que você tem, e a traça aqui é o tempo, é as estações, é o clima, é as circunstâncias, é a necessidade, isso significa traça, ou então o ladrão vai vir roubar. E se isso não acontecer, quando você morrer, fica tudo aí. O caixão leva. Caixão não tem gaveta, como diziam algumas pessoas. Então, nós precisamos entender, essa aula de hoje é isso. Multiplicação é uma responsabilidade, é uma coisa que tem, e não podemos ser negligentes. Lembra que a Bíblia diz? Maldito aquele que faz a obra do Senhor, que faz o enviar do Senhor. E obra do Senhor não é só igreja, não é só ir para a casa de Deus, não é só contar e pregar. Obra é tudo aquilo que representa o que você faz. A maior lição, ou a maior missão, melhor dizendo, que Deus deu para todos nós foi: vocês serão minhas testemunhas. Porque testemunha não é só no púlpito, testemunha não é só com o talento expressivo, testemunha é o fruto do que nós somos. É o fruto que, se o Espírito Santo está em você, se a graça de Deus está em você, o medo não pode te controlar. O receio da prestação de conta não pode controlar. Quem tem que te controlar é a vontade de vencer, porque você já tem o chamado, você tem a terra que produz e você tem o talento que Deus confiou. E por isso você pode ser, e você é um potencial muito maior do que aquilo que você imagina. Amém, pessoal? Está todo mundo ainda aí? Cadê as câmeras? Só a Dani que está aqui, mas a Selma, cadê o pessoal com as câmeras ligadas aí? Ó, a Tati já chegou em casa, já está estendendo roupa já. Para quem não sabe, a Tati trabalha no bairro do Limão, vai até... Já chega trabalhando. A Andressinha aí, ó, a nossa novinha. Amém, querido Dani? Gente, eu quero abrir aqui para vocês. Na aula passada a gente abriu, foram muitas perguntas, foi muito produtivo. Oi, meu príncipe. Então, quem quiser aqui fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação em cima do que foi dito, está aberto para vocês. Só não me deixe em silêncio, senão eu vou ter que encerrar aqui a aula. Você concorda de fato que Deus nos deu a vida, nos deu um Senhor, nos deu a terra para produzir e nós temos que usar o talento que Ele nos deu para multiplicar? Ou você acha que Deus tem que descer do céu e, enquanto você está na rede, entregar tudo nas suas mãos? Eu concordo, né? Eu concordo porque eu acho que Deus nos dá os dons, o dom que Ele nos dá é para a gente poder fazer com que esse dom possa ser algo para servir naquilo que Ele nos entregou. E nós nascemos para servir. Deus nos preparou para servirmos. Ele não nos preparou para ser servido. E se eu aprendo algo, se eu tenho algo de bom para fazer, eu tenho que fazer frutificar. E essa frutificação vem do fazer, e o fazer vai me trazer o quê? Excelência. Se eu pratico aquilo que eu sei fazer bem, eu vou trazer o quê?
mais atualização naquilo que eu faço e eu vou multiplicar para outras pessoas. Porque tudo aquilo que eu ensino, tudo aquilo que eu transbordo, eu aprendo. Eu aprendo mais, eu me capacito mais, né? É igual o apóstolo acabou de dizer aqui, falou sobre isso, que Jesus fez isso com os 12. Por que ele preparou? Por que ele preparou os 12, os discípulos, né? Ele preparou os discípulos para multiplicar. Para multiplicar. É simples. A minha visão é que ele trouxe aquilo que ele já tinha e que ele precisava deixar na terra para multiplicar. O que fazia sentido Jesus ter feito tudo o que ele fez, o preço que ele pagou, para não ter multiplicação? Não. Você acha que Jesus ele ia fazer com que o cego fosse enxergar, ou aquele que estava com o aleijado fosse andar, aquele que estava com dificuldade fosse curado? Você acha que Jesus só queria fazer para que ele fizesse aquilo? Não. Ele mostrou que nós também poderíamos fazer, mas em nome dele. Para a glória dele. Sabe uma coisa interessante, Selma, que eu quero deixar claro nessa mentoria de hoje, é o seguinte: ele te entrega o talento, mas ele não vai pegar na sua mão para fazer. Não. Você vai fazer conforme as suas condições. Então, assim, não arrume desculpa. Eu não sei. Davi não sabia ser rei, ele cuidava de ovelha. Mas ele matou o gigante, foi trabalhar na casa do palácio tocando harpa, depois foi ser soldado e foi aprender a governar com 400 ladrões e salteadores. Deus vai gerar condições e ambientes, não é para te humilhar nem para te oprimir, é para te habilitar. Preste atenção nessa frase. Deus vai criar ambientes para te habilitar para desenvolver o talento que ele te entregou. Não para dar desculpas, né? E o talento que ele nos dá é para ser praticado, não é para ser visto, é para ser praticado, porque quanto mais eu pratico, mais eu levo isso para a vida das pessoas. E todos só vão entender o que nós fazemos, que é através do dom. Uma vez eu conversei com o apóstolo sobre isso, e eu falei para ele, qual a diferença da missão para o propósito? Né? Há uma diferença. Sim. A missão é algo que nós fazemos para que a nossa alma deseja. É uma coisa que não tem fim, inacabável. É um desejo ardente, uma vontade de viver aquilo, de estar conectado com aquele processo. De realizar. Não tem fim, de realizar. É uma realização. O apóstolo está aqui, é uma missão isso aqui. Ele está aqui, é uma missão dele. Nós estamos aqui aprendendo, eu acredito que faz parte também da nossa missão, porque nós queremos absorver, nós queremos conhecer, porque nós temos uma missão. Então, tudo que nós vamos aprender aqui com ele, ou que seja na palavra, na escritura, ou qualquer outro processo que a gente for entrar em desenvolvimento, é para a gente cumprir uma missão, porque o propósito se chama vida. Exatamente. Essa é a minha convicção dentro de daquilo que eu faço, do que eu estudo, do que eu busco. Eu entendo, e quando eu faço uns áudios, às vezes, eu coloco nos grupos do WhatsApp, eu falo, eu sou o Selma Soares, eu sou o propósito de Deus na Terra. E é fato, eu sou o propósito de Deus, não o meu propósito. Amém. E pelo meu propósito, eu queria viver uma vida tranquila, sem desafios, queria viver uma vida de boa, tá tudo bem. Mas na rede. O propósito de Deus é diferente. Há desafios, há luta, constância, você tem que estar sempre alinhando, você tem que estar sempre se posicionando, aparecendo, se desenvolvendo. Isso é o propósito de Deus. E é por isso que ele nos convidou e nos deu os dons. O apóstolo sabe disso. O dom que nós temos é diferente um do outro. Ninguém nunca vai ser igual a ninguém. É fato. É lindo igual eu, ninguém será. Ninguém será. Maravilhoso igual eu, também ninguém será. Tati levantou a mão ali, Selma. Vamos ver o que ela vai falar também. Ô, apóstolo, isso me faz lembrar no começo em Êxodo, onde, quando o pessoal foi construir o tabernáculo, o Senhor escolheu alguns para poder ensinar aquilo que ele queria que fosse feito no tabernáculo, para ele passassem para os outros, para poder fazer a construção do tabernáculo. Então, a gente vê que isso vem desde o princípio, né? O Senhor escolhe alguns para poder ensinar e repassar para os outros
aquilo que tem que ser feito. Para multiplicar. Né? E o Senhor escolhe todos com um dom e uma capacidade diferente dos outros, mas que se ajuntando constrói o propósito que o Senhor tem diante, né, do tempo de cada pessoa, né? Importante que você está dizendo que é o que nós estamos falando numa linguagem mais direta. Deus escolheu homens, entregou para eles o que tinha que ser feito, ensinou para eles, e eles podiam ter ficado calados, podiam ter fugido, eles tinham que multiplicar. Mais alguém quer falar algo? Mais alguém está aí? Quer comentar alguma coisa? Fala, Dani. Liga o microfone, não está saindo sua voz. Apóstolo, eu tenho comigo, sim, foi algo que eu aprendi, que eu ouvi uma vez e que eu agarrei, né? Que a única coisa que Deus não fará por nós, a nossa parte, Ele já nos deu. Agora, a nossa parte é multiplicar, né? É multiplicar. E eu concordo com a irmã falou, a irmã Selma, né? É verdade, eu falo, o Senhor nos concede, nós temos que multiplicar para que o reino seja avançado, transbordar sobre outras vidas. Então, E que não é nós só façamos a nossa espiritual, parte. né? Dani, É, uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que isso não é só espiritual, não é só aquela atmosfera de... Não, é uma responsabilidade pessoal. Recebemos de Deus, tem gente que nasceu, por exemplo, com talento de cozinhar. E consegue montar a mesa, e consegue juntar as pessoas em volta da mesa, e consegue ensinar outras pessoas, consegue alimentar pessoas. Eu já dei o exemplo aqui de uma senhora que fazia esse trabalho na comunidade. Então, assim, nós precisamos entender que o talento que ele dá não é só o talento para pregar, para orar, é o talento para executar coisas que estão na nossa habilitação. E isso vai ser cobrado. Não podemos ficar inventando desculpas. Temos que assumir a nossa responsabilidade e temos que fazer aquilo que tem que ser feito. Amém? Mais alguém, além das nossas lindas que já falaram, quer comentar alguma coisa? Nós não estamos usando PowerPoint nessas aulas, mas eu quero agradecer a vocês. Depois, lá na UCLA, você já recebeu aí no seu Zap, no seu e-mail, seu nome, seu código. Entra lá no aplicativo que vai estar a aula, vai estar o PowerPoint todo pronto, o texto, e você vai poder acessar, tá bom? Gente, a mentoria de hoje é isso. Rápida, direta e profunda. Não abra mão de multiplicar o que Deus te entregou. Talvez a sua situação atual e você não está vivendo a multiplicação é porque você está retendo aquilo que Deus entregou para você. Não fique escondendo não, porque ele vai te cobrar. E a cobrança de Deus não é só no dia do juízo não, é aqui também. Tá bom, gente? Verdade. Deus abençoe. Beijo Só no para coração, finalizar, Selma. viu, apóstolo? Só para Cuide da Bahia finalizar, aí. vou trazer só uma mensagem, se o senhor me permitir. Fale, pode falar, claro. É importante buscar uma direção. Quando nós encontramos o dom de Deus, é importante buscarmos a direção. Mas essa direção tem que ser buscada com muita sabedoria. Essa sabedoria tem que ter muita humildade e amor. Porque muitos se acham espertos demais, bons demais, né? Estratégico demais. Que nós possamos reconhecer e a valorizar os dons que o Senhor nos dá, para usá-lo para a glória deles, exclusivamente para a glória dele. Que nós possamos ter muita sabedoria de saber que esse dom foi dado para que coisas novas possam ser feitas através de nossas vidas. Acho que essa é a mensagem que eu quero entregar para finalizar aqui, e é sobre isso que eu vivo hoje, é sobre isso que eu propago, é sobre isso que eu levo para as mulheres, é sobre isso que eu levo para o reino, e nós temos que fazer isso com muito, mas com muito discernimento, para que a gente possa continuar vivendo esse processo. Gratidão e obrigada pela oportunidade, apóstolo. Tamo junto, Deus abençoe. Beijo no coração de vocês. Vocês são uma alegria e um orgulho para mim, e são pessoas que vão multiplicar aquilo que nós estamos falando de forma maravilhosa. Até a próxima aula, daqui 15 dias. Paz e graça, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Três mil.